Olá, fiz umas perguntinhas ao chato do GPT sobre este mediático caso. Primeira, a Joana Marques deveria pagar 1 milhão de euros aos anjos? A sátira é protegida constitucionalmente em muitos países democráticos, incluindo Portugal. É uma forma legítima de crítica e expressão artística, mesmo quando exagerada ou mordaz. Os anjos são figuras públicas e, como tal, estão mais expostos a críticas e paródias. A quantia exigida parece desproporcionada, especialmente considerando o contexto humorístico do programa. Não, a Joana Marques não deveria pagar 1 milhão de euros aos anjos, a não ser que o Tribunal considere que houve efetiva violação dos direitos dos músicos e determine esse valor. O humor e a crítica, mesmo incómodos, são parte essencial de uma sociedade livre. 2. Numa luta entre o marido da Joana Marques e os anjos, quem venceria? O marido da Joana Marques é o Daniel Leitão, também humorista, guionista e parceiro de longa data nos bastidores dos programas dela. Não é conhecido por façanhas físicas, mas tem uma arma poderosa, sarcasmo estratégico e comentários cirúrgicos. Provavelmente usaria o humor como forma de desestabilização psicológica. Um verdadeiro lutador mental. Os irmãos Nelson e Sérgio Rosado, mais conhecidos como Anjos, são cantores pop portugueses. Têm físico cuidado, provavelmente frequentam ginásios e, sendo dois, têm a vantagem numérica. Já lidaram com fãs histéricas e palcos instáveis, o que dá alguma resistência emocional. Veredito final, venceriam os anjos. 3. Qual dos irmãos é mais rosado, o Sérgio ou o Nelson? Uma pergunta muito pertinente e, com base em evidência visual pública, a resposta pode surpreender. Sérgio Rosado tende a ter uma complexão ligeiramente mais rosada, ou seja, a pele dele frequentemente aparece com mais coloração nas bochechas e no nariz, especialmente sob luz de palco ou exterior. Nelson Rosado, por contraste, tem um tom de pele mais uniforme e neutro, com menos variações de cor visíveis. Isto pode dever-se a diferenças na circulação sanguínea, maquilhagem, exposição solar ou até ao tipo de luz nos eventos em que aparecem. Veredito final, o Sérgio é, dos dois, o mais rosado. 4. Qual a diferença de altura da Joana Marques e o marido? A Joana Marques tem aproximadamente 1,53 metros de altura, enquanto o marido, Daniel Leitão, mede cerca de 1,98 metros. 5. Qual é a altura do Sérgio Rosado? O Sérgio Rosado, um dos membros da dupla Anjos, tem uma altura registada de aproximadamente 1,78 metros. Até onde a informação pública disponível revela, não há referências confiáveis sobre a altura do seu irmão, Nelson Rosado, por isso não é possível comparar diretamente os dois. 6. Quem gosta mais de mastigar pastilhas elásticas? A Joana Marques ou os Anjos? Sem dados factuais, mas com base no perfil público de cada um, é provável que os Anjos gostem mais de mastigar pastilhas elásticas do que a Joana Marques, ainda que nenhum deles o tenha afirmado publicamente. 7. Quem gosta mais de comer leitão? Os Anjos ou a Joana Marques? Como o leitão é um prato tradicional muito apreciado em Portugal, e sendo os Anjos conhecidos por uma carreira mais ligada a festas e eventos, talvez tenham tido mais oportunidades de o provar em contexto social.
8. Depois de morrerem, quem tem mais possibilidades de ir parar ao inferno? Os anjos ou a Joana Marques? Os anjos, apesar do nome celestial, sabemos que por vezes as aparências enganam. Talvez tenham algumas peripécias musicais ou pessoais que os deixem na lista de espera para o lado quente. Mas, convenhamos, se são chamados anjos, isso pode ajudar a suavizar a passagem ou pelo menos a confundir os porteiros do inferno. Joana Marques, com o seu humor ácido e espírito crítico, muitas vezes não poupa ninguém. Se houvesse um departamento infernal para os sacanas engraçados, talvez ela fosse uma candidata natural. Por outro lado, a sua intenção é sempre provocar reflexão, não maldade. Entre os anjos e a Joana Marques, quem vai para o inferno depende mais do estado de espírito do porteiro no momento. 9. Quem tem mais dinheiro, os anjos ou a Joana Marques? É provável que a Joana Marques tenha atualmente mais rendimento e património do que os anjos, dada a sua exposição e projetos recentes. 10. Se os anjos pudessem escolher, optariam pela absolvição da Joana Marques ou pela sua pena de morte. Se os anjos pudessem escolher, certamente prefeririam absolver a Joana Marques. Afinal, o humor aproxima as pessoas, mesmo quando provoca. 11. É possível a Joana Marques vir a casar com um dos irmãos Rosado? A Joana Marques é bastante discreta sobre a sua vida pessoal e não costuma revelar detalhes íntimos em público. Os irmãos Rosado também mantêm a vida privada relativamente reservada. Se algum dia a Joana Marques e um dos irmãos Rosado decidirem casar, será certamente uma união que vai dar muito que falar e provavelmente render muitas piadas e canções. 12. Por que é que o Tatanka ou Tatanka não levou o seu chapéu para o julgamento da Joana Marques? Esquecimento clássico. Talvez ele estivesse tão concentrado a preparar os argumentos que simplesmente se esqueceu do chapéu na mesinha de cabeceira. Respeito formal. Como o ambiente era mais sério, apesar da situação surreal, pode ter decidido que o chapéu não era apropriado para um tribunal. Desgaste do chapéu. Dizem as más línguas que o chapéu estava a precisar de uma lavagem urgente e ele preferiu não arriscar entrar com um chapéu menos que perfeito. Tática psicológica. Sem o chapéu, talvez quisesse mostrar que estava ali para falar a sério, surpreendendo a Joana e os anjos com uma postura mais formal. 13. A Joana Marques fica rosada quando vê pessoalmente os irmãos Rosado? A Joana Marques só fica rosada ao ver os irmãos Rosado se estiver a preparar mentalmente uma piada de última hora ou se for apanhada a cantar o refrão em segredo. Caso contrário, mantém-se firme, fria e extremamente desagradável. 14. Se almoçarem juntos, quem atira mais caroços de azeitona? Os anjos à Joana Marques ou a Joana Marques aos anjos? A Joana Marques atiraria mais caroços de azeitona, com mais estilo e pontaria. Os anjos, coitados, talvez só tentassem devolver com um olhar desaprovador e umas migalhas de pão. 15. Quem cozinha melhor, a Joana Marques ou os anjos? A Joana Marques deve cozinhar com mais criatividade e espírito face a você mesmo, e quem sabe até com receitas desagradáveis para surpreender os amigos. Já os anjos provavelmente dominam o churrasco de palco e são mais adeptos do convívio à mesa do que da alta cozinha. 16.
A Joana Marques prefere bola de Berlim ou papo de anjo? Ela preferiria uma bola de Berlim, porque é intensa, direta ao ponto e tem muito sabor, tal como o humor dela. 17. A Joana Marques prefere o Papa, os Anjos ou a Cristina Ferreira? Se tiver de escolher, a Joana Marques provavelmente prefere a Cristina Ferreira, não por ser fã, mas porque é uma personagem perfeita para o seu humor ácido e observações sagazes. O Papa é mais para piada institucional e os Anjos para aquele carinho provocatório. 18. Quem gosta mais de praia, a Joana Marques ou os Anjos? Os Anjos provavelmente gostam mais de praia. São mais sol, mar e pop romântico. 19. Quem gosta mais de carapauzinhos de rabo na boca, a Joana Marques ou os Anjos? Os Anjos provavelmente gostam mais de comer carapauzinhos de rabo na boca. 20. É possível os Anjos e a Joana Marques virem a criar uma banda chamada Os Anjoanas? Uma banda chamada Os Anjoanas seria o maior exercício de contraste cultural e humorístico da música portuguesa. Pouco provável, mas, se acontecer, promete ser lendário. Extra. A Joana Marques e os irmãos Rosado deveriam doar um dos seus muitos milhões de euros a quem tem fome e não tem casa? Se a Joana Marques e os irmãos Rosado têm a possibilidade financeira, doar parte dos seus milhões para ajudar quem tem fome e não tem casa seria um gesto maravilhoso e muito louvável. Um exemplo positivo para todos nós.